Professor Marcelo, a primeira pergunta que os nossos leitores do tv24.pt lhe querem colocar é sobre as medidas apresentadas pelo governo português quanto aos despedimentos. Se não irão ainda criar mais desemprego? O que é que o professor Marcelo pensa? No fundo, o que o governo até agora apresentou foi muito pouco em matéria de despedimentos, porque vai manter o Código de Trabalho tal como está e, portanto, não vai liberalizar os despedimentos. O que propôs foi, por um lado, criar um fundo que ninguém sabe muito bem como é que é pago, mas já se desconfia que são os trabalhadores a pagar. E, portanto, se desconfia que vai ser um fundo com muitas dificuldades para poder nascer e para poder ter importância suficiente para financiar o despedimento. As indemnizações por despedimento, no caso de empresas, têm de fechar ou têm que ser reestruturadas e, portanto, têm que fechar secções dessas empresas. Mas não se sabe mais do que isso, sabe-se pouco, e sabe-se que em Espanha não deu. Isto é uma cópia do que foi ensaiado em Espanha, até agora não deu. E, por outro lado, sabe-se que nos contratos de trabalho que vierem a ser celebrados, para o futuro, não aqueles que já existem, haverá um teto para as indemnizações. A regra hoje é que a pessoa, quando é despedida, sem justa causa, por iniciativa do patrão, recebe mais ou menos um mês por cada ano de trabalho. E passará a haver um teto. Portanto, não ultrapassará, não se sabe bem se é um ano, 12 meses, se é 10 meses, se é 15 meses, haverá um teto. Como é fácil de perceber, isso também só produz efeitos para o futuro. Porque serão os novos contratos, em termos ainda a definir, e nesta altura o patronato não está em condições de fazer muitos mais contratos de trabalho, porque está aflito para pagar ordenado àqueles que estão empregados. E, portanto, se a ideia do governo era a de criar emprego através do teto para as indemnizações, não penso que queria. Se a ideia era encontrar uma forma de facilitar o desemprego, não digo o desemprego, o despedimento, agora fugiu uma boca para a verdade, o despedimento através do fundo que não se sabe como é que vai nascer, o efeito imediato é realmente haver mais desemprego e não mais emprego. Claro que o governo diz não, porque saem uns que estão há mais tempo e virão outros substituir. Na atual situação crítica da economia e das finanças, as empresas que puderem libertar-se de trabalhadores não vão buscar outros. É o que se passou, aliás, na América. É o que se passou na Alemanha. A recuperação lenta está a dar-se, por exemplo, na América, na base do aumento da produtividade. Cresce a economia, mas não cresce o emprego. Porque, precisamente, as empresas libertam-se de emprego, aumenta o desemprego ou mantém-se elevado e elas ficam mais flexíveis, mais leves, com menos custos. Há um leitor da Madeira que lhe escreve e pergunta o que é que o professor acha sobre as informações divulgadas pelo Wikileaks. Sendo essas informações credíveis, sendo essas informações verdadeiras, como é possível que estas informações desta índole e desta perigosidade, digamos assim, venham a público? Ora bom, em primeiro lugar, há que dizer que na origem disto tudo esteve uma atividade criminosa, aparentemente de um soldado, veremos se foi só um soldado, se foi mais gente, que teve acesso a estas informações todas, o que é difícil de perceber para nós, mas se pensarmos que não eram informações da CIA, nem do FBI, não de serviços secretos, nem militares, eram sim da diplomacia, quer dizer que houve um critério muito discutível na América, que foi divulgar internamente estas informações da diplomacia americana por um conjunto de pessoas que chegou a atingir os 3 milhões. Em alguns documentos 600 mil, noutros 3 milhões. Só por acaso é que no meio de 600 mil, mesmo que sejam, não há uma fuga de informação. Aqui a fuga foi maciça porque há hoje a possibilidade de descarregar muita informação. Há uns anos atrás era impossível. Havia fuga de alguns documentos, não havia de 251 mil documentos. Só sobre Portugal são 700 documentos. Portanto, aparentemente há um militar que é responsável por isso. Pode haver mais ou não, veremos. E já está a braços com a justiça americana. Depois, o outro problema que se põe é saber se o site Wikileaks, ao utilizar essa informação, que é uma coisa diferente, porque tradicionalmente que eu utilizava eram os jornalistas de jornais, ou das televisões, ou das rádios. Portanto, agora é de uma realidade global, de uma realidade que faz aparecer isso ao mesmo tempo em todos os pontos do globo. Se está a fazer jornalismo ou não, e se é protegido pela lei ou não é protegido. Até agora, os tribunais americanos têm seguido a orientação de que, apesar da origem criminosa da informação,
A liberdade de expressão é tão importante como valor, que é a primeira emenda à Constituição americana, que se não deve interditar o acesso a essa informação. Isso começou com os documentos do Pentágono, que corresponderam a fugas de informação sobre a guerra do Vietnã, e a sua divulgação na imprensa americana de referência foi uma bomba que pôs em causa muito do que era dito pela administração americana sobre a guerra do Vietnã, e depois tem sido repetido sistematicamente. Há vozes na América, e já algumas decisões noutro sentido, que dizem que, atendendo ao conteúdo que está a ser divulgado, se deve tratar da mesma maneira quem faz a fuga de informação e quem dá divulgação a essa fuga de informação. Eu recordo que em Portugal, por exemplo, recentemente, houve uma mudança da lei, que foi, aliás, muito contestada pelos jornalistas, que levou a que, na lei criminal portuguesa, se considerasse como violação de segredo de justiça não apenas a violação feita por quem deu a informação, mas também por quem a divulgou, a publicou. E, portanto, esse vai ser o tema de debate na justiça americana nos próximos tempos. Se realmente o Wikileaks e, concretamente, o Julian Assange, ou alguém por ele, ou os outros, são responsáveis em termos, se não iguais, também criminais, tal como quem deu esses documentos. E já hoje se discute se ele sim teve ou não contactos diretos, como é que foi, como é que não foi. Outra questão é, como perguntei bem, é se aquilo que tem saído é credível. Quer dizer, o que lá está é verdade ou não? Até agora ninguém desmentiu. Quer dizer, nenhum diplomata, nenhum embaixador. Aparentemente os documentos são fidedignos. Sendo fidedignos, como perguntei bem o telespectador, são de uma enorme importância política. Porque há coisas que já se sabia ou se imaginava, mas uma coisa é imaginar-se, outra coisa é ver escrito preto no branco que o embaixador americano disse isto, que foi feito um pedido, que foi negociado aquilo, que havia esta orientação, que houve apoio a este movimento, àquele movimento. Desconfiava-se, mas não se sabia, de fonte segura. O que é que isto significa no futuro? Significa no futuro, de facto, que há uma tarefa mais complicada para os serviços de informação dos vários Estados, mais complicada para a diplomacia, mais complicada para os militares, a começar no Estado mais poderoso do mundo, que teve de rever todo o seu sistema de segurança quanto à diplomacia americana. Onde é que isto vai parar? Bom, isto passa um bocadinho por aquilo que eu disse hoje, que é estes novos poderes que surgiram, que são os poderes da internet, são poderes que fogem um bocadinho ao controle clássico dos Estados. Porque onde é que está o Wikileaks? Onde é que está? Está na América? Está em todo o mundo. Onde é que estão aqueles que trabalham para? Como é que é possível? Bom, como é que é possível travar, silenciar? É muito simples, na medida em que os vários Estados tentem que não haja a transmissão do site na internet. Mas por causa disso mesmo, é que recorreram a um método muito sofisticado, que foi dar a informação a jornais. E todos eles, jornais de peso. E aí é mais difícil. E depois convidaram outros sites de todo o mundo a servir de site espelho. Por exemplo, em Portugal, o Bloco de Esquerda tem o seu site, é o site espelho da Wikileaks. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo que em Portugal, como é o caso, não seja possível aceder ao site originário, ao sítio originário, é possível saber o que lá está através de vários sítios, não é único. Um deles é o do Bloco de Esquerda. E são milhares por todo o mundo. Isto foge à lógica tradicional do direito e do poder dos Estados. É uma nova realidade que surgiu, cuja importância política não se tinha medido, como, aliás, cuja importância na vida das pessoas muitas vezes não se mede. É ver o Facebook e ver como as pessoas no Facebook entram em intimidades em que não entrariam com amigos próximos, com familiares, com namorada, namorado, com colegas de trabalho, e entram. E, de repente, há milhões, aparentemente em Portugal fala-se em 2 milhões, não sei se será tanto, 2 milhões, que podem aceder ou não, de uma forma ou de outra, a informações da vida privada das pessoas, se elas quiserem disponibilizá-las. É um novo mundo que coloca novos problemas à política, ao poder político e ao direito, que ainda estão por resolver. Professor, agradeço-lhe estas respostas e aproveito também para lhe transmitir os votos de boas festas que foram sendo deixados hoje no site da TVI. Muito boas festas também, para pelos si, leitores. para todos os telespectadores,
para esta casa que nos está a acolher através desta forma tão direta e imediata de transmissão, esclarecendo, porque as pessoas muitas vezes não têm a noção, que isto é feito imediatamente a seguir à minha intervenção no Jornal Nacional. Portanto, estamos a fazer isto aqui ao vivo às 10 menos 20 da noite. Boa noite, boas festas e ainda nos vamos encontrar antes do começo do novo ano.